Oi, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui, então, ao módulo 2, agora com a parte 2. Tá? O módulo 2 não termina aqui, tudo bem? Mas essa aqui, então, é a parte 2 do módulo 2. Eu vou continuar falando, então, do oscilador de 1 grau de liberdade, resposta livre. Só retomando o que a gente viu na videoaula passada, né? Então, a gente escreveu o sistema, o oscilador de 1 grau de liberdade, que é um sistema representativo para qualquer sistema de 1 grau de liberdade linear. A gente escreveu a equação do movimento nessa forma em que apareceram essas quantidades adimensionais, né? O coeficiente de amortecimento é adimensional, né? E aí a gente viu que a gente, independente da ordem de grandeza do sistema, a gente consegue tirar conclusões em relação à característica de resposta do sistema a partir desse valor de Xi, tá? E a gente também definiu aqui o ômega-n, a frequência natural do sistema. Por enquanto, a gente está tratando aqui do sistema livre sem forçamento. Então, na videoaula anterior, qual foi o que a gente fez? A gente partiu dessa equação do movimento e partiu do princípio que ela era conhecida, ou seja, a gente conhecia todos os parâmetros do sistema, né, massa, amortecimento, rigidez, e aí, consequentemente, o psi e a frequência natural. Não tinha forçamento externo, e dado um conjunto de condições iniciais, no caso de deslocamento e velocidade, a gente obteve a solução analítica. Então, a gente fez isso para o caso não amortecido, subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. O que a gente vai fazer nessa aula aqui de hoje, né, nessa videoaula, é o caminho inverso. Agora, eu sei, partindo do princípio que eu sei quem é a resposta do meu sistema, eu quero saber quem é o amortecimento presente. E aí eu vou explorar a situação subamortecida. Né? O caso sem amortecimento, ele não existe em situações reais, mas se existisse seria uma função harmônica, então é fácil a gente identificar a frequência natural a partir da periodicidade de resposta. E a situação subamortecida é a que mais acontece, tá? Então, a gente vai fazer a identificação do amortecimento do caso viscoso subamortecido e também do caso do atrito seco, tá? Então, a ideia é que a gente consiga medir, né, mensurar a quantidade de dissipação de energia do sistema, avaliando o decaimento da amplitude de vibração de 2 picos consecutivos. Tá? Então, a gente sempre vai avaliar 2 picos consecutivos, ver como acontece esse decaimento da solução para quantificar a dissipação de energia. E aí eu vou abordar 2 situações. O caso que a gente tem amortecimento viscoso no regime subamortecido, né, como eu acabei de falar, e no caso de atrito seco. O que a gente viu na videoaula passada? No caso subamortecido, a gente já viu essa resposta aqui, né, a resposta livre. E aí a gente viu que as amplitudes, elas são limitadas por esse envelope aqui, né, que é essa linha tracejada, e esse decaimento é logarítmico, né? Então aqui a gente tinha uma exponencial com argumento negativo, tá? Então, qual é a característica que a gente tem no caso do regime subamortecido? É que a gente tem um decaimento logarítmico das amplitudes, tá, de vibrações do meu sistema. No caso de atrito seco, a gente ainda não viu a resposta, a gente vai abordar aqui nessa videoaula de hoje, a gente vai ver que as amplitudes decaem de forma linear. Tá? Então, quando a gente quer identificar o amortecimento do sistema, se a gente tiver uma resposta livre, a primeira coisa que a gente tem que ver é como acontece esse decaimento das amplitudes. Tudo bem? Porque se a gente tem um decaimento logarítmico, então eu posso falar que eu tenho uma predominância de atrito viscoso. Se eu tiver um decaimento linear das amplitudes, a gente pode falar que a gente tem uma predominância de atrito seco no nosso sistema, tá? Então, começando aqui com decaimento logarítmico, como eu falei anteriormente, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar sempre 2 picos consecutivos. A gente tem que o período de resposta, né, aqui, né, o período de resposta é o tempo entre 2 picos consecutivos, é dado por 2π sobre ômega d. Isso aí veio da videoaula anterior, em que a gente viu que a frequência de resposta aqui é a frequência natural amortecida, que é o ômega d. Não estou retomando isso aqui, né, então qualquer dúvida, volta lá na videoaula anterior ou em qualquer livro de vibrações, né, dos que eu passei na referência, como referência, né, no programa da disciplina. E a relação entre os tempos desses 2 picos consecutivos, né, o T2, que é esse tempo aqui, vai ser o T1, que é do pico anterior, mais esse T, que é o período. Tudo bem?
E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver a razão, né, das amplitudes, o 1 sobre o 2. Como é que eu sei qual é meu deslocamento U1? A gente tem a solução analítica que a gente obteve lá no vídeo aula anterior do caso subamortecido. O objetivo aqui é demonstrar como é que a gente usa o decremento logarítmico, mas no final a gente não vai precisar da solução analítica, que é só uma demonstração de como esse procedimento acontece, né? Da gente ter como é que a gente obtém a fórmula, digamos assim, né, para obter, para estimar o Xi a partir da resposta livre. Então, a solução que a gente tinha lá analítica, escrito, era uma das formas, né, que a gente escreveu era A elevado a menos que sin ômega nt, cosseno de ômega dt menos φ. Qual é a diferença desse ponto aqui, né, do 1 para o 2? É o tempo em que ocorre, né? A solução analítica, lembrando que ela vale para qualquer instante de tempo. Então, para qualquer instante de tempo, essa solução, né, essas soluções aqui, elas são válidas, é a mesma solução. O que eu vou fazer aqui? O 1, o t vale T1 e em U2 o T vale T2. E aí, né, a gente vai analisar o que vai acontecendo. Vamos agora trabalhar aqui matematicamente, tá? Aí, o que a gente tem? Esse cosseno aqui de ômega d T2 menos φ, vou olhar ele aqui embaixo. Quem é o T2? T2 é T1 mais o T, período. Então, né, só aqui eu vou ter ômega d T1 menos o φ. E quem é esse T, né, o período? Aqui em cima a gente tem que é 2π sobre ômega d, mas aqui eu tenho um ômega d também, certo? Então eu vou ficar aqui só mais 2π. Se eu pego um cosseno e somo com 2π, esse argumento, né, o cosseno ele vai ter o mesmo valor. Então, o cosseno desse ângulo aqui é a mesma coisa do cosseno desse ângulo, né? Se eu somo 2π, eu não mudo o valor do cosseno. Então, olha o que a gente obteve aqui, que o cosseno de ômega d T2 menos φ, ele é igual ao cosseno de ômega d T1 menos o φ, tá? Então, o que eu vou fazer? Voltar nessa razão aqui, nessa razão só estou repetindo, e aí o A são iguais, né? Todos considerando aqui embaixo, e esse termo também, porque esses termos são iguais. E então, sobra isso aqui, tá? Esse termo de E elevado a menos que se ômega n T1, ele é igual, né? No numerador e no denominador. Então, vai sobrar só 1 sobre E elevado a menos que se ômega n T, passando para cima, subiu aqui o menos. O que a gente quer obter aqui? A gente está buscando quem é esse valor de Xi, né? Quem é o amortecimento? Eu quero obter quem é esse valor de Xi. Então, não é interessante que ele esteja no argumento da exponencial, né? Porque eu quero escrever que o Xi é igual a alguma coisa. Então, aqui eu vou aplicar o Ln para tirar, né, para o Xi sair desse argumento aqui da exponencial. Aplicando, então, a gente chega aqui no decremento logarítmico, essa aqui que é a definição do decremento logarítmico, que vai ser o quê? Ln de o1 sobre o 2, sendo o 1 e o 2 dois picos consecutivos, quaisquer, tá? Isso aqui vai valer o quê? O que a gente tinha aqui do argumento, Xi ômega n t, tá? Então, quem é o t? Lembra? O t, ele é 2π sobre ômega d. E o ômega d é o ômega n, que multiplica 1 menos raiz de Xi ao quadrado. Então, esse ômega n de cima vai cortar com ômega n de baixo, né? Então, vai sobrar aqui um 2π, né? E aqui esse denominador. Então, o decremento logarítmico é esse aqui. Então, a partir da resposta livre, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso medir dois picos consecutivos, tiro quem é o Ln dessa razão e obtenho o decremento ou decaimento logarítmico. A partir desse valor, eu calculo quem é o meu Xi, que é o que a gente tem interesse, tá? E aí, faz diferença eu pegar o primeiro pico e o segundo, ou o segundo e o terceiro ou o quarto, ou assim sucessivamente, né? Qual faz diferença, né? Quais dois picos consecutivos eu vou escolher? Em princípio, não, se a gente tivesse uma solução ideal, né? Então, se eu for falar do ponto de vista numérico, se eu pegar dois picos consecutivos quaisquer, se eu tenho um amortecimento viscoso, né, em regime subamortecido, não vai fazer diferença. Quaisquer dois picos consecutivos que eu pegue, eu vou ter o mesmo valor do decremento logarítmico.
Quando a gente passa para situações reais, isso não acontece. Por quê? A gente tem várias incertezas, assim, vários erros, podem ser erros de medições, a gente pode ter ruído de medição, pode ter ruído dinâmico. Então, é interessante que a gente considere não 2 picos quaisquer, mas considere uma média, tá? Isso só devido aos ruídos, às imprecisões que a gente tem, né, quando a gente está tratando de sistemas reais. Então, o que a gente faz aqui, né, no fundo, a gente pega uma média. Então, ao invés de pegar 2 picos consecutivos, eu vou pegar, se eu pegasse 2 picos consecutivos, esse N aqui seria um 1, né? Então, eu pegaria o 1 e o de 2, e aqui não teria nada, que é o que a gente fez anteriormente. Agora, se eu pegar e falar assim, não, eu não vou pegar 2 picos, eu não quero comparar com o próximo, eu quero comparar com 3 depois, 3 picos depois. Então, esse aqui vai ser 3, né? E aqui vai ser o 1 sobre 4. E aí, fazendo assim, para casos, para situações reais, acaba funcionando melhor, porque a gente tem uma média, né? Então, os erros que vão acontecendo ao longo da medição, ou o ruído que acontece, né, a gente acaba tendo um valor que representa melhor fazendo essa média, tá? Aqui, então, lembrando que o que a gente quer é obter esse XI, então agora a gente pode aqui só reescrever, né? O XI, né, o coeficiente de amortecimento viscoso adimensional, em função do decaimento ou do decremento logarítmico. Aqui, então, eu tenho um exemplo bem simples. Então, eu considero aqui um oscilador linear com uma massa aí de 10 kg e a frequência natural de 35 radianos por segundo. E eu desloco 10 milímetros em relação à sua posição de equilíbrio e solto a partir do repouso. O que significa solto a partir do repouso? Eu tenho uma velocidade inicial nula, tá? Então, considerando que o sistema está sujeito a amortecimento viscoso de 50 Nm por metro, eu quero saber quantos ciclos são percorridos pelo sistema até que essa amplitude de oscilação seja menor do que 10%, menor que 10% do que o do deslocamento inicial, aquele 10 milímetros. Então, né, a primeira coisa que a gente tem quem é o C, né, mas é interessante a gente calcular o XI, né, porque todo o desenvolvimento é feito a partir do XI, tá? Então, lembrando que o XI é C sobre 2M ômega N, não lembro dessa relação, não precisa decorar essa relação, né? É só pegar a equação do movimento. Então, a gente tinha o que inicialmente? M, 2 pontos, mais C, o ponto, mais KU igual a 0, né? Aí dividiu todo mundo por M, ficou C sobre M, e na outra equação apareceu 2 XI ômega N, né? Então, C sobre M é igual a 2 XI ômega N. Então, vai por esse caminho, né? E aí isola quem é o XI aqui. Substituindo aqui os valores do enunciado, a gente tem esse valor de XI. Então, a gente tem aqui o regime subamortecido, tá? Então, aqui eu sei que meu sistema vai oscilar antes de parar, né? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quem é o decaimento logarítmico, aplicar, né, a fórmula que a gente tinha anteriormente. Então, aqui aqui a relação, né, que tem, e aqui eu tenho o valor do decaimento logarítmico. E agora, então, né, vou pegar aqui, mas quem é, né, o decaimento logarítmico? A gente viu que era 1 sobre n, ln de 1, U de n mais 1, né? Então, onde esse n aqui são quantos picos depois a gente está considerando. Eu tenho aqui o valor do decaimento logarítmico, né, aqui. Então, nota que o decaimento ou decremento logarítmico só depende do valor de XI, tá? Se ele for fornecido. E aqui, lembra que eu queria que no enunciado perde o quê? Que a oscilação seja 10%, né, do deslocamento inicial. Então, aqui está 10%, né? 0,1 décimo, 0,1. Calculando, deu esse valor aqui, um valor quebrado, mas tem que ser um valor inteiro, né? Então, eu vou precisar o quê? De 6 ciclos. Então, depois de 6 períodos, né, a gente vai ter um deslocamento que vai ser menor do que 10% do que o deslocamento inicial, tá? Nesse caso aqui, esse exemplo não é um exemplo de identificação, tá? Mas é um exemplo aí onde a gente usa o decaimento logarítmico. Seguindo agora aqui para o decaimento linear, então agora a gente vai considerar a situação em que a gente tem um atrito seco, né? Então lá no módulo 1, na segunda videoaula do módulo 1, na parte 2, né? Eu apresentei, né, o elemento dissipador de atrito seco e representei essa equação do movimento.
Lá eu só apresentei a equação do movimento, né? E aqui eu estou mostrando para vocês como é que é a resposta, tá? Então eu tenho uma condição inicial, eu tenho um comportamento oscilatório e as amplitudes decaem linearmente. O que acontece aqui? Eu tinha mencionado isso para vocês lá no módulo 1, que essa equação aqui é uma equação não linear. Por quê? Porque a gente tem um sistema descontínuo. Todo sistema descontínuo é um sistema não linear. E aí, como é que a gente pode fazer para resolver? Tá? Então, a gente pode pegar e dividir essa equação aqui por partes. E aí, a gente consegue resolver ela como ela sendo linear por partes. A gente vai separar em duas partes, velocidade positiva e velocidade negativa. Se a gente olhar aqui no gráfico, né, eu começo aqui da condição inicial, aí eu vou ter uma velocidade negativa, aqui a minha velocidade vai ser nula, e aqui ela vai ser positiva. Por que eu estou olhando para a minha velocidade? Porque aqui eu tenho a função sinal, né? Isso aí que faz a transição, né, do sinal e que eu tenho a descontinuidade. Então, eu vou ter uma equação para esse trecho, outra equação para que rege esse trecho. Esse trecho aqui é a mesma equação que desse aqui, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu quero? Né? Da mesma forma do caso do decaimento logarítmico, onde a gente estava olhando duas amplitudes consecutivas, é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero olhar para duas amplitudes consecutivas, dois picos, né, consecutivos, e a partir dessa diferença, estimar quem é a minha força de dissipação, tá? Então, aqui a equação do movimento. Primeira coisa, vou usar como condição inicial, né, uma situação em que eu tenho a velocidade máxima. Aí, aqui nesse caso, a minha condição inicial tem uma velocidade nula, desculpa, tá? Nesse caso, a minha condição em t igual a zero, eu tenho uma velocidade nula. Se eu não tivesse, não tem problema. O que eu faria? Eu pegaria o primeiro pico, tá? Sempre vou buscar o primeiro pico. Aqui, então, começando aqui, desse ponto aqui, né? Minha condição inicial, o zero, minha velocidade inicial nula. Para esse primeiro trecho da solução, a gente tem uma velocidade negativa. E ela vai ser válida até onde? Ela vai ser válida até metade do período, né? Então, aqui eu tenho um período de resposta. Aqui, nesse pico aqui, né, nesse negativo, eu vou ter meio período. T sobre 2, né? Que é π sobre ômega n. Então, quando a gente ver a solução, a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Então, para esse caso de solução negativa, é assim que fica a minha equação do movimento, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui essa função sinal, ela fica como menos 1, peguei esse termo e passei para o outro lado, tá? Qual é a solução, então, dessa equação do movimento, né? O que a gente tem aqui? Eu tenho um oscilador aqui, massa mola, né? Se eu não tivesse esse termo aqui, seria um sistema massa-mola. E agora eu tenho um forçamento que é constante, tá? Então, como é que fica a minha solução? Eu vou fazer aqui, em solução de EDO, né? É a solução homogênea, mas a solução particular. Solução homogênea é a solução do sistema livre. Então, primeiro eu desconsidero isso aqui. Quem vai ser minha solução se eu desconsiderar? Se isso aqui fosse igual a zero? Vibração livre e harmônica, né? Foi o que a gente viu lá na videoaula anterior. Então, com qual frequência? Frequência ômega n. Quem é ômega n? Raiz de K sobre M. Tá? Então, se vocês retomarem lá a videoaula anterior, né, vocês vão ver que quando isso aqui é igual a zero, a solução é dada por essa parcela. Mas eu tenho esse termo aqui também, tá? Então, da solução, então, particular, a gente vai ter esse termo. Esse termo vem da onde? A gente pode pensar até em quê? Num equilíbrio estático, né? Olha só, se eu tiro isso aqui, né, a derivada temporal, quem é o equilíbrio estático? F de μ sobre K, né? Então, essa aqui é a minha solução analítica que vale desse ponto para esse ponto. Acabou? Não, eu preciso obter o quê? Minhas constantes de integração, né? Então, aqui na solução, no A1 e B1, eu preciso, então, das minhas condições iniciais para obter essas constantes, tá? Então, a gente tem que o de zero, né? O meu deslocamento no tempo igual a zero, vou avaliar essa solução em t igual a zero, que eu tenho isso aqui, vai ser igual ao zero. Por que o zero? É aqui, ó, valor inicial. E minha velocidade inicial, deriva essa equação aqui, avalie em t igual a zero,
e é zero, porque a gente pegou o ponto de máximo. Então, a gente obtém que B1 é igual a zero e obtém esse valor para o A1. Então, quem é a minha solução? A minha solução, ela é essa aqui. Substituir aqui o valor de A1, B1 é zero, tá? Tem a minha solução analítica. Essa solução analítica, ela vale daqui até aqui. Esse outro trecho aqui, olha, também é um trecho de velocidade negativa. Eu posso usar essa solução analítica? Essa aqui? Não posso. Por quê? Para essa solução aqui, a gente usou as condições iniciais. Para esse trecho aqui, as condições iniciais vão ser diferentes, porque aqui eu não tenho mais o deslocamento inicial, o zero. Essa solução analítica vale sempre, tá? Para qualquer situação em que a velocidade seja negativa. Agora, essa aqui já não vale. Ela só vale para esse trecho. O que eu quero agora? Eu quero saber quem é o meu deslocamento aqui, né, na metade do período. E quem é a metade do período? O meu período vai ser 2π sobre ômega n, metade do período, π sobre ômega n, tá? Então, a gente tem que, nesse ponto aqui, quem é o quanto é que vale o meu U, né? É isso aqui, tá? Então, em módulo, se a gente fosse pensar em pico, né, a gente teria o quê? A gente perdeu 2φ de μ sobre K, né? Então, inicialmente eu tenho uma amplitude U0, né? O U0 estaria aqui embaixo, e essa diferença aqui do U0 para cá, né, seria o quê? 2f de μ sobre K. Aqui é importante ressaltar que a gente tem que a frequência de resposta aqui é a frequência natural. Então, isso aqui é uma diferença importante que a gente tem do caso que a gente tem a ação do atrito seco para o caso subamortecido, que é do amortecimento viscoso. Então, no caso subamortecido, que é o amortecimento viscoso, a frequência de resposta é a frequência natural amortecida, né? E no caso aqui do atrito seco, não, é frequência natural. Então, porque é muito comum as pessoas acharem assim, quando eu tenho meu sistema tem um comportamento oscilatório na resposta livre, então a frequência de resposta vai ser sempre a frequência natural amortecida. Não, depende do amortecimento presente. Se for amortecimento viscoso, sim, frequência natural amortecida. Agora, se for atrito seco, a frequência de resposta é a frequência natural, tá bom? E aí agora eu vou seguir, né, o caminho, vou fazer a integração o quê? Desse ponto para esse. Aqui eu tenho o quê? Vou considerar a velocidade positiva, né? E tenho essa equação do movimento. Esse sinal aqui agora está trocado em relação ao trecho anterior. Vou fazer o mesmo procedimento. Então, aqui é a solução analítica, né? Mais uma vez, né? Solução homogênea mais a particular. Aqui só vai mudar esse sinal. E para obter as constantes de integração, a gente precisa das condições iniciais, né? Quem vão ser as condições iniciais aqui? Isso aqui é outro comentário importante. Condições iniciais a gente sempre associa, não sempre, né? Mas é muito comum associar com t igual a zero. Mas não necessariamente. A condição inicial é o tempo que a gente vai considerar como inicial, tá? Então, qual é o tempo que a gente considera como inicial? Metade do período, que é π sobre ômega n, tá? Então, aqui eu considero que essa aqui é a avaliação dessa equação, né, nesse tempo. E esse 2f de μ sobre k menos o zero é o que a gente obteve do caso anterior, né? Quando a gente evoluiu daqui até aqui. A velocidade aqui é negativa, então a gente obtém quem é o A2 e quem é o B2, tá? Então, essa aqui é a solução. O B2 é nulo, o A2 está aqui. Bom, então aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou avaliar quem é o meu deslocamento aqui, né? A gente partiu daqui e eu quero chegar até esse ponto aqui, né? Que seria o próximo pico, né? Depois da minha condição inicial. Então, eu quero saber, então, quem é o meu U de T, né? E onde o T é 2π sobre ômega n, tá? Então, a gente tem aqui, né, que esse deslocamento aqui, né, o de T, ou o de 2π sobre ômega, esse T aqui, né, ou 2π sobre ômega n, vai ser isso aqui. U0 menos 4 f de μ sobre k. Então, a gente tem, né, que essa diferença aqui, né, de amplitude é 4 f de μ sobre k. Então, olhando, né, a diferença dos dois picos, né, o 0 menos o 1, a gente tem 4 f de μ sobre k. A partir dessa relação, a gente já tem, então, quem é a magnitude, né, da força de dissipação do atrito seco,
né, a partir de 2 picos consecutivos. Aí, a mesma coisa que eu falei lá para o caso subamortecido. Faz diferença eu pegar o primeiro pico para o segundo para o terceiro para o quarto? Se eu tiver uma solução numérica, uma solução ideal, não faz diferença. Se eu comparar esses 2 picos ou esses 2 picos, vai dar no mesmo, uma vez que o decaimento ele é linear. Em situações reais, né, é interessante a gente fazer uma média, tá? Então, fazendo uma média, então eu não vou pegar um pico consecutivo, que seria esse n igual a 1, mas eu posso pegar 2 picos depois, 3 picos depois, 4, depende da característica de resposta, né? De quantos picos a gente vai ter, de quantos picos estão decaindo de forma linear. Então, fazendo essa média, a gente tem aqui que o F de μ, a força, a magnitude, né, da força de dissipação do atrito seco, é dada aqui por essa equação. Nota que aqui a gente precisa saber quem é a rigidez equivalente do sistema, tá? Aqui, para fechar, eu trago aqui um exemplo, não vou ler isso aqui tudo, então basicamente é um sistema pendular, tá bom? Aqui eu tenho um disco com uma massa excêntrica que tem pode ter uma estação harmônica, mas nesse caso aqui o sistema não é estado, porque é uma resposta livre, e essa aqui é a resposta livre desse sistema, tá? É o ângulo de deslocamento angular no tempo. Aí, o que a gente observa? Nas primeiras amplitudes, a gente tem um decaimento aqui, ó, logarítmico das amplitudes. Enquanto nas últimas, a gente tem um decaimento linear. Então, o que acontece? A gente pode ter uma combinação de amortecimento, de formas de dissipação, né? Então, nesse caso, eu tenho uma combinação de um atrito viscoso, né, no regime subamortecido, com atrito seco. Tá? Então, isso aí pode acontecer. Por que eu tenho uma predominância do atrito viscoso aqui, nos primeiros picos? Porque aqui minhas velocidades são maiores, o amortecimento viscoso não é proporcional à velocidade, então aqui onde minhas velocidades são maiores, eu acabo tendo uma predominância do amortecimento viscoso. No final, o que acontece? Nessas últimas oscilações, a minha velocidade já é pequena. Então, o que acontece? Que o meu atrito seco ele acaba sobressaindo. Aí, aqui foi feita a identificação, tá? Esse sistema, na verdade, foi um sistema que eu trabalhei durante a graduação, eu que fiz essa identificação aqui. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei os primeiros 7 picos, né, para fazer a identificação do amortecimento viscoso. Apliquei aqui o decaimento logarítmico e obtive aqui, né, estimei o valor de Xi. E depois, para os últimos picos, né, olhando aqui os últimos picos, fiz a identificação da magnitude do atrito seco. Nota que aqui eu tenho M de μ, porque aqui é o momento, né? Então, eu chamei de M, né? É a magnitude do momento de dissipação. E aí, fazendo essa combinação do atrito viscoso com o atrito seco, aqui a gente tem a comparação, né, do amortecimento, da resposta livre, experimental, em rosa, e numérica, em azul pontilhado. E a gente vê que a gente tem uma concordância muito boa, tá? Então, né, esse exemplo aqui, eu trago ele mais para chamar a atenção que a gente pode ter essa combinação, né, de atrito viscoso, de amortecimento viscoso e atrito seco. E, na verdade, é bem comum essa combinação. Por quê? Porque o atrito seco, no fundo, ele acaba... A gente sempre tem uma componente... Pode ter a componente e é ele que faz parar o sistema, né? Porque o amortecimento viscoso, no fundo, ele demoraria bastante a parar no regime subamortecido. Mas nem sempre também é necessário... mesmo em situações que a gente tem essa combinação, às vezes um sobressai tanto que não é necessário considerar o outro. Como é que a gente faz essa decisão? A partir da resposta do sistema. Tá? Então, avaliando a resposta do sistema, é que a gente vai ver se é necessário considerar uma combinação ou não de formas de dissipação de energia. Bom, é isso, gente. Então, aqui eu termino a parte 2 do módulo 2.